Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para a galera. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para essa sexta-feira, separei 17 palpites no canal para você estar investindo e 2 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Mas antes disso, quero passar aqui no nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Temos também um grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você deseja fazer um joguinho, validar uma aposta, temos a nossa banca esportegol777.net, temos o nosso cambista validando as apostas, o link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites dessa sexta-feira, 14 de janeiro, começando aqui pela Copa São Paulo de Juniores, na partida entre Taubaté e Botafogo. Nos últimos 4 jogos pela Copinha, o Taubaté venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. O Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gol na linha de gols. Ou se você preferir pegar Botafogo fora com empate, também é uma boa opção, completar numa tripla ou numa quadra. Agora passando para a segunda tip, na partida entre Votuporanguense e Bahia. Nos últimos 4 jogos pela Copinha, o Votuporanguense venceu 2, empatou 2. Já a equipe do Bahia venceu 2 e também empatou 2. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 4 jogos da equipe do Votuporanguense, todas elas bateram, ambas marcam. A equipe do Bahia nos últimos 4 jogos, 3 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, pegar na linha de gols, para dar na tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora passando pela Superliga da Turquia, na partida entre Besiktas e Gaziantep. Na classificação, é o 7º colocado contra o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Gaziantep vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 0-0 na casa do Gaziantep. As odds abriram aqui a 1,44 para a equipe do Besiktas, 6,50 para a equipe do Gaziantep. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Besiktas para vencer. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Besiktas, o Besiktas venceu todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, Besiktas para vencer. Ou se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando aqui para a próxima tip, na partida entre Yeni Malatyaspor e Göztepe. Na classificação, é o último colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Yeni Malatyaspor venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Yeni bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Göztepe bateu, ambas marcam também em 2 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre eles, 4 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Passando aqui pela Bundesliga 2, na partida entre Dresden e Hamburgo. Na classificação, é o 3º colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Hamburgo. As odds abriram aqui a 4,20 para a equipe da casa, 1,83 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols, como primeira opção de aposta. Nos últimos 5 jogos da equipe do Dresden, bateu acima de 2,5 gols em 4 oportunidades. A equipe do Hamburgo bateu acima de 2,5 gols em 3 oportunidades nos últimos 5 jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra fora com empate. Agora passando aqui pela Copa São Paulo de Juniores, na partida entre Ponte Preta e Fluminense. Nos últimos 4 jogos da equipe da Ponte Preta, vem de 2 vitórias e 2 empates. A equipe do Fluminense vem de 4 vitórias seguidas. O palpite que eu vou deixar para vocês para esse jogo, ambas equipes marcam. Nos últimos 4 jogos da equipe da Ponte Preta, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Fluminense nos últimos 4 jogos bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols.
Passando aqui na partida entre Mirassol e Sport Recife. Nos últimos 4 jogos da equipe do Mirassol, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Sport vem de 3 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Mirassol venceu por 3-2. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam. Agora passando aqui pelos Países Baixos na partida entre Almere e Roda. Na classificação é o 7º colocado contra o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Almere venceu fora de casa por 4-3. As odds abriram aqui a 3,50 para a equipe da casa, 2,05 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos bateram 2,5 em 2 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre eles, apenas 2 delas bateram acima de 2,5 gols. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Breda e Volendam. Na classificação é o primeiro colocado contra o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Volendam venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 3,40 para a equipe da casa, 2,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Breda, bateu ambas marcas em 3 oportunidades. A equipe do Volendam bateu ambas marcas em 4 oportunidades nos últimos 5 jogos. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu ambas marcas em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Excelsior e Graafschap. Na classificação é o 2º colocado contra o 6º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. Já a equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Graafschap venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 3,25 para a equipe da casa, 2,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Excelsior, bateu ambas marcas em 4 oportunidades. A equipe do Graafschap nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram ambas marcas. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Emmen e Helmond. Na classificação é o 3º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Helmond venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,12 para a equipe da casa. É o palpite que eu vou deixar para vocês. Emmen para vencer. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado, para aumentar um pouco essa odds, pega aí Emmen, handicap -1 para vencer por 2 gols de diferença. Agora passando aqui pelo campeonato alemão, primeira divisão na partida entre Borussia Dortmund e Freiburg. Na classificação é o 2º colocado contra o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Freiburg venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,50 para a equipe da casa, 5,75 para a equipe visitante. A equipe do Freiburg que tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 18 gols sofridos, junto com a equipe do Bayern de Munique. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Borussia Dortmund, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe do Freiburg nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, pegar 1,5 numa tripla ou numa quadra. Agora passando aqui pelo campeonato francês, na partida entre Nice e Nantes. Na classificação é o 2º colocado contra o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 2 empates e 3 vitórias. Eu conto esse empate aqui, galera, de 2 empates da equipe do Nantes
como eu fui aqui também em alguns palpites que deixei pra vocês, contando apenas nos 90 minutos, beleza, galera? Nos 90 minutos aqui deu empate 0 a 0 esse jogo aqui contra a equipe do Sochaux. Então eu conto aqui como empate, beleza, galera? Porque geralmente o pessoal aqui aposta nos 90 minutos. Então a equipe do Nantes vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Nice venceu fora de casa por 2 a 0. As odds abriram aqui a 1,70 para a equipe da casa, 5,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Nice, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Nantes, nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam apenas em uma oportunidade. E nos últimos 5 jogos entre eles, 3 delas bateram, ambas marcam, jogando na casa do Nice. Nos últimos 5 jogos, todas elas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir, pegar na linha de gols, para botar na tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Passando aqui na partida entre Brighton e Crystal Palace pela Premier League. Na classificação, é o 9º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Brighton, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Crystal Palace vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1 a 1 na casa do Crystal Palace. As odds abriram aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gols. Passando aqui pela Copa São Paulo de Juniores, na partida entre Novo Horizontino e Grêmio. Nos últimos 4 jogos pela Copinha, o Novo Horizontino venceu os 4 jogos. A equipe do Grêmio vem de 3 vitórias e 1 derrota. O palpite que eu vou deixar para vocês, na partida entre Novo Horizontino e Grêmio, acima de 1,5 gols na linha de gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, também veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 4 jogos da equipe do Novo Horizontino pela Copa São Paulo, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Grêmio nos últimos 4 jogos pela Copinha, bateu, ambas marcam em nenhuma oportunidade. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Agora passando aqui na partida entre Ferroviária e Santos. Nos últimos 4 jogos pela Copinha, a Ferroviária venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Santos venceu os 4 jogos. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar Santos com empate. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Corinthians e Resende. Nos últimos 4 jogos pela Copinha, a Corinthians venceu os 4 jogos. A equipe do Resende empatou 2, perdeu 1 e venceu 1. O palpite que eu vou deixar para vocês, Corinthians para vencer. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês, para essa sexta-feira, 14 de janeiro. Você pode pegar aqui pela Copinha, Corinthians para vencer, a equipe do Resende. Vou deixar aqui Santos e Ferroviária acima de 1,5 gols. E Borussia Dortmund e Freiburg acima de 2,5 gols. Borussia Dortmund e Freiburg acima de 2,5 gols. Santos e Ferroviária acima de 1,5 gols. E Corinthians para vencer, a equipe do Resende. Agora vamos para a próxima tripla que selecionei para vocês. Você pode pegar aqui Besiktas para vencer, a equipe do Gaziantep. Você pode pegar aqui Volendam acima de 2,5 gols. O Volendam recebe a equipe do Breda. E você pode pegar aqui Hamburgo fora com empate. Dresden e Hamburgo fora com empate. Volendam acima de 2,5 gols. O Volendam que recebe a equipe do Breda fora de casa. E você pode pegar aqui Besiktas para vencer a equipe do Gaziantep. Nos últimos 5 jogos na casa do Besiktas venceu todos os jogos. Palpite que eu vou deixar para vocês, Besiktas para vencer. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!